Estamos em São Paulo, a maior cidade da América do Sul e uma das maiores do mundo, com cerca de 20 milhões de habitantes. Você já parou para pensar quantas pessoas vivem nesta cidade que nunca tiveram o privilégio de ouvir um único sermão, uma única pregação bíblica em toda a sua vida? Pense na realidade das pessoas que vivem nesses prédios. Quais são os interesses dessas pessoas? Quais são as preocupações, as necessidades de cada uma delas? Agora pense em milhões de brasileiros que vivem outra realidade lutando pela sobrevivência. Quais são os interesses, as necessidades e as preocupações dessas pessoas? Esse é o desafio da pregação bíblica: alcançar todos os tipos de pessoas com a mensagem de salvação. Neste curso, nossa preocupação é responder a seguinte pergunta: como tornar a pregação bíblica relevante no meio de tanta diversidade, de tantos interesses, de tantas preocupações diferentes, de tantas necessidades diferentes? É sobre isso que vamos conversar, os 7 fatores da pregação relevante. Muito bem, seja bem-vindo ao nosso curso sobre pregação bíblica. Nos próximos minutos a gente vai estar conversando sobre os 7 fatores da pregação relevante. E eu gostaria de começar a nossa conversa, o nosso diálogo, refletindo um pouquinho e fazendo uma pergunta para você. O que é uma pregação relevante para você? Certa ocasião eu ouvi uma definição de pregação relevante e eu queria partilhar com você. Alguém disse que a pregação relevante deve ter ou precisa ter uma excelente introdução e uma excelente conclusão. E quanto menor o espaço de tempo entre as duas, entre a introdução e a conclusão, mais relevante o sermão. Pode ser uma brincadeira um pouco exagerada, mas ela é importante para fazer você lembrar e conservar em mente, você como pregador, conservar em mente que os minutos da pregação são muito preciosos. São minutos de ouro que você deve aproveitar sabendo que você está usando aquilo para atingir almas, atingir corações. É muito fácil apresentar a Bíblia sem ser contemporâneo, sem levar em conta o contexto da atualidade. Uma simples leitura da Bíblia faz isso. Por outro lado, é muito fácil ser contemporâneo sem apresentar a Bíblia, sem ser bíblico. Qualquer programa de TV, qualquer show faz isso todo dia. O grande desafio para você, pregador, é ser bíblico e ser contemporâneo ao mesmo tempo. Isso é pregação relevante. Essa é a única maneira em que você pode realmente atingir corações, atingir vidas e transformar vidas. Esse minicurso não pretende esgotar o assunto da pregação bíblica. A gente não pretende aqui também ser uma autoridade sobre o assunto. Na realidade, o que nós vamos fazer é uma conversa, um diálogo, e eu pretendo apresentar a vocês algumas sugestões práticas, algumas dicas. Ou seja, a nossa proposta é fazer uma reflexão aberta, apresentar alguns pontos-chave sobre a pregação relevante e deixar que você aplique aquilo da sua maneira, a maneira que você se sente confortável fazendo. Na realidade, a mensagem bíblica não muda. A Bíblia é a mesma. A mensagem bíblica é sempre a mesma. Mas os métodos são múltiplos. As abordagens são inúmeras. E não é porque uma abordagem bíblica ou um método de apresentar a mensagem, uma abordagem de pregação funcionou bem e ajudou tantas pessoas ao longo de décadas e de séculos, isso não significa que você não deve atualizar esses métodos. É necessário que você esteja sempre atualizando e pensando nos métodos novos e abordagens diferentes, abordagens mais atualizadas, mais contemporâneas, buscando estar mais dentro do contexto. É exatamente sobre isso o que nós gostaríamos de conversar ao longo do nosso curso, da nossa discussão. Uma perguntinha para a gente pensar novamente. Quando é que um sermão não é relevante? Estamos falando sobre sermão relevante, pregação relevante, e quando é que o sermão não é relevante? Vejamos alguns exemplos. Eu coloquei aqui trouxe aqui apenas para a nossa discussão. Talvez mais em tom bem-humorado, eu chamaria de sermão anestésico, por exemplo. Aquele que, quando o pregador começa a falar, a congregação já está dormindo, às vezes até roncando. Eu posso fazer uma pergunta para você. Você já ouviu um sermão desse tipo? E eu queria fazer uma pergunta ainda um pouco mais complicada. Você já pregou um sermão desse tipo? Aquele que você vê toda a congregação, ou grande parte da congregação dormindo. Cuidado, esse é um dos maiores indícios de que o seu sermão não está sendo relevante. Alguém chamou também o sermão, se referiu ao sermão insípido, aquele que não tem gosto de nada. O ouvinte ouve, você fala, apresenta, mas as ideias são sem brilho, sem gosto, sem novidade.
é como se você estivesse repetindo algo que não tem nada a acrescentar ao ouvinte. Cuidado com o sermão insípido. Ele também é um bom exemplo de sermão não relevante. Sermões óbvios. Sermão óbvio é aquele que diz que aquilo que todo mundo já sabe. Por exemplo, quem não se salvar vai se perder. Isso é um sermão óbvio. Isso, o pregador precisa policiar a sua própria abordagem para não estar dizendo aquilo que a congregação não precisa ouvir. Esse também é um tipo de sermão não relevante. Há alguns pregadores que gostam de usar sermões indiscretos. Sabe aquele que parece um noticiário policial? Ele faz questão de expor perante a congregação uma cena de crime, uma cena de estupro, uma cena de... talvez na tentativa de ser mais sensacionalista, o pregador acaba trazendo algum lixo da sociedade para a sua congregação. Cuidado com esses sermões extremamente sensacionalistas que podem se tornar indiscretos. Não é esse o tipo de sermão relevante para a sua congregação. Outros gostam do sermão reportagem, aquele que parece um jornal nacional ou um Fantástico, um Globo Repórter. Você está trazendo as últimas notícias, as últimas manchetes, e o seu sermão fica só em cima disso. Isso não significa que você não pode usar uma manchete, uma notícia de impacto do momento para introduzir o seu sermão ou para ilustrar o seu sermão. Mas pegar ou ficar o sermão do começo ao fim, falando sobre reportagens, sobre notícias de impacto, torna o seu sermão, como eu disse, um sermão reportagem e perde a relevância. Não é isso que o seu ouvinte veio buscar na congregação. Ele está sedento pela mensagem da Bíblia. E não se esqueça, pregação bíblica, ela precisa ser ao mesmo tempo bíblica, mas também contemporânea. Há também o chamado sermão marketing, aquele que parece uma peça de propaganda. Fala de tudo, fala dos projetos da igreja, fala dos projetos de construção, fala dos projetos missionários da igreja, mas não apresenta alimento para a congregação. É puro marketing. A congregação não veio ali para em busca de marketing. Esse também é um indício de que o seu sermão não está sendo relevante para a congregação. E eu gosto de mencionar também o chamado sermão metralhadora, aquele que o pregador se esconde atrás do púlpito, onde ninguém vai atingi-lo, onde ninguém vai enfrentá-lo, e ali ele começa a metralhar membros da congregação, atirar em todas as direções, condenar todo mundo da congregação. Lembre-se, o púlpito não foi feito para condenação. O púlpito não foi feito para atingir ou ferir as pessoas. Pelo contrário, as pessoas passam a semana se ferindo nas batalhas da vida, nos problemas com o trabalho, nos problemas com a família, nos problemas financeiros, e elas chegam à congregação no final de semana sedentas, famintas, carentes. Elas estão em busca de alimento, de bálsamo para aquelas feridas. E se o pregador se põe a ferir mais ainda as pessoas com condenação, com mensagens de censura, ele não está sendo relevante para as necessidades daquela congregação, para as necessidades daquela pessoa que está ferida por uma semana difícil, por uma semana de problemas, pelos problemas que teve durante a semana. Portanto, pregador, você que deseja ser um grande pregador, um bom pregador, conserve em sua mente, a pregação relevante é aquela que é bíblica, mas é contemporânea ao mesmo tempo e apresenta um bálsamo, um alimento para os seus ouvintes. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos um microfone. Você, pregador, conhece muito bem. Você usa isso aqui toda semana, às vezes todo dia. Esse microfone é uma das armas mais poderosas que existem no mundo. Com esse microfone você é capaz de construir vidas. E com ele mesmo, você é capaz de destruir vidas. Não se esqueça que a cada vez que você usa um microfone desse, você tem uma arma na mão, poderosa, para derramar bênçãos sobre as vidas e as pessoas da igreja. Ou uma arma poderosa para destruir, para ferir, para machucar, para destruir a autoestima de alguém. Você já observou, por exemplo, como é que as pessoas saem da igreja após um sermão, digamos, um sermão fraco, um sermão mal preparado, um sermão sem muita consistência? Como é que elas saem da igreja? Você já observou isso? Como é que você sai da igreja quando você não se sente alimentado com o sermão? As pessoas saem frustradas, vazias, desmotivadas.
Algumas saem criticando, outras podem sair caladas, algumas pessoas respeitam e preferem não falar, mas elas saem decepcionadas. Como é triste quando alguém sai de uma igreja sem alimento. Por outro lado, como é que você vê as pessoas, ou você já teve a oportunidade de observar as pessoas que saem de uma igreja após a apresentação de um sermão, após a apresentação de um bom sermão? Um sermão consistente, um sermão bem apresentado, bem preparado. Como é que essas pessoas saem da igreja? Elas saem inspiradas, elas saem motivadas, elas saem satisfeitas. Parece que alguma coisa nova, receberam uma carga nova de energia espiritual. Isso muda a vida da pessoa, muitas vezes não somente naquele dia, mas algumas mudanças dessas permanecem para o resto da vida. Eu tive a curiosidade de entrevistar algumas pessoas exatamente após um sermão, para ver como é que elas se sentiam após ouvir aquela mensagem. E eu queria partilhar com vocês esse momento. Vamos ouvir, vamos observar como essas pessoas estavam satisfeitas e como elas analisaram positivamente esse sermão. Veja o efeito de uma mensagem bem preparada na vida das pessoas. Eu gostei muito, assim, hoje especialmente, porque ele falou duas coisas, que, assim, o foco para mim, a gente precisa de mais Bíblia, de mais oração, né, que a gente tem muitas bênçãos para receber, a gente precisa pedir, né, a gente precisa exercitar mais a oração e precisamos ter mais comunhão. Isso a gente está cansado de saber. Só que ele falou de uma forma totalmente inovadora. Hoje o sermão ele escolheu um assunto que é você andar mais com Cristo, né? E eu achei que ele foi muito feliz ao abordar esse assunto no mundo hoje dentro de uma igreja. Eu não conheci o pastor que fez o sermão de hoje, mas eu considerei muito autêntico. Eu acho que ele cativou os ouvintes logo de cara. Ele trouxe questões que poderiam ser duras de serem ditas. Alguns pastores poderiam ter medo de dizer, mas ele disse, o que eu acho importante também, mas sem ofender ninguém. Percebeu? O efeito que faz na vida das pessoas um sermão bem apresentado? Essa é a nossa pergunta. Como fazer para que você, pregador, tenha pessoas inspiradas, satisfeitas e motivadas cada vez que você prega? Esse é o desafio da pregação relevante. Esse nosso curso está baseado numa pesquisa que eu fiz com alguns ouvintes. Eu fiz questão de conversar com os ouvintes, de chegar perto deles e ouvir a opinião deles. E eu tive a curiosidade também de perguntar a alguns ouvintes qual é a sugestão, ou quais seriam as sugestões que eles dariam aos pregadores para tornar a pregação mais relevante. Vamos ouvir a opinião de alguns desses ouvintes. Muitas vezes ouvimos sermões que são despregados da realidade, que fazem referências a fatos e eventos que não têm a ver com o nosso dia a dia. Assuntos atuais, né? Não adianta muito a gente ficar falando de algum assunto lá, da carochinha, o que eu vou fazer com isso tudo, né? Então, atualidade, coisa com que faça que a gente se movimente e pense a respeito do momento que a gente está vivendo aqui, né? Mais curtos e que efetivamente faça com que o indivíduo pense que valeu a pena eu estar aqui. Porque o que ocorre, especialmente para aqueles que são religiosos e assistem cultos muito tempo na vida, é que alguns sermões não fazem efeito interior para ninguém. Eu não gosto de pessoas que de repente estão lá na frente, estão lendo praticamente tudo, estão muito presas àquilo, tem pessoas que gostam de despejar um vocabulário dificílimo para mostrar que estudou, que leu muito. Eu acho que isso não fala ao coração da plateia, do público. Eu acho que quanto mais espontâneo, quanto mais simples, quanto mais real, mais você chega próximo das pessoas. Quando a pessoa também prepara, às vezes, aquela sequência de slides, PowerPoints, assim, que você vê aquela coisa maçante, que não muda nunca, e você sabe que tem 200 milhões de PowerPoints, aí você começa a fazer a contagem, quantos já foram, quanto será que ainda tem, você sai do objetivo total, você está ali sentada, mas você não está ouvindo nem sentindo o que as pessoas estão falando. Às vezes o pastor foca muito em casais, casados, em pai e mãe. A minha realidade é solteira e filha, e não mãe e pai ou casado e esposa. Que o pastor nunca desrespeitasse outras religiões, nunca falasse de outras religiões de forma pejorativa. Eu acho que isso também conta muito. Que tomasse cuidado com o português, que soubesse usar, principalmente, que soubesse a concordância da segunda pessoa do singular,
Eu acho que é isso. Os ouvintes estão ansiosos por uma mensagem relevante. Todas as preferências e os comentários deles se resumem numa palavra: relevância. Com isso em mente, vamos ao primeiro fator da pregação relevante.